tinham um produto fixado no período de produção e destinavam o produto natural para o consumo por investimento, ou para estocagem ou para o consumo corrente, certo? E o produto não aumentava no período de produção, ok? Isso quer dizer o quê? Que uma crise malthusiana, ou um aumento populacional, ou um problema de colheita, tornava fatal a sobrevivência dessa sociedade. Um período de más colheitas, sem estocagem, sem poupança, provocava uma desordem econômica social tremenda. Todas as religiões, inclusive o catolicismo, têm várias histórias, narrativas a respeito disso. Tá claro? Como vocês sabem muito bem, os 7 anos de bonança seguidos pelos 7 anos de seca. Né? E nas ordens hierárquicas, os papéis sociais eram inteiramente hereditários. Então havia bloqueios morais e políticos à ascensão social e ao próprio desejo da ascensão social. Eu acho que quem discute isso melhor é um antropólogo chamado Louis Dumont. Tá? E a reprodução social, nesse caso, ela depende da disciplina ética, e que envolve o controle da paixão, da ambição e do apetite. Certo? A redistribuição provoca desordem e risco social e econômico. Ok? Porque o aumento da participação de uma família ou de um grupo social se faz às expensas de outro grupo. E isso tende a induzir conflitos sociais e, eventualmente, pogroms. Quando tem crise, encontra bode expiatório que paga pela crise e que, eventualmente, redistribui a riqueza do bode expiatório. Por isso que os judeus ficam viajando de civilização para civilização, porque são sempre os bodes expiatórios das crises, das colheitas. Certo? A economia, por outro lado, é importante para a gente entender o que é o projeto liberal do liberalismo econômico. A economia era entranhada nas relações sociais e era desvalorizada como atividade em todas as sociedades pré-capitalistas. A boa vida nas éticas era associada às atividades com finalidades intrínsecas, que poderia ser a política, a proeza militar, a filosofia, a religião ou a arte, e a aceitação de limites adequados a cada lugar social. Tá? E, por outro lado, a coerção física assegurava a boa vida dos aristocratas, dos guerreiros e dos sacerdotes que realizavam essas finalidades da existência. Então, o elitismo era justificável também, com base nisso. E a economia é apenas um meio para gozar a finalidade da boa vida. O trabalho é sempre desvalorizado como atividade e é tarefa dos escravos. Né? Isso está no Marx, inclusive, por meio da herança do Aristóteles, que é como a maneira como a gente pensa a ideia de trabalho e ócio até o liberalismo econômico. Tá? E há muito pouco espaço para enriquecimento através da atividade econômica, o comércio ou a usura. E, em geral, essas atividades são desvalorizadas. Daí tem um modelo chamado Hubris Nemesis, não dá para discutir muito aqui, mas é um modelo que mais ou menos explica o que acontece com o sujeito que não aceita o seu papel social e cede a uma paixão, uma ambição exagerada, alguma desmedida, tem um apetite, e ele vai ser punido ou por um Deus que tem ciúme dele ou que quer defender a ordem. Tá? Essa é uma base fundamental da soldagem das sociedades pré-capitalistas. Eu estou indo longe, eu sei, mas já vou chegar aqui. Calma, calma. Nessas sociedades, havia uma visão cíclica da história. E essa visão cíclica da história funcionava como uma pedagogia do dever cívico republicano também, e da austeridade privada. Isso está em várias culturas. Tá? Isso é muito bem sistematizado por um filósofo, um pensador árabe chamado Ibn Khaldun, no século XIV. E ele tinha um modelo que explicava o ciclo histórico de ascensão e queda das sociedades, que é o seguinte: as tribos, quando enriqueciam, se tornando agricultoras ou então comerciantes, elas se deixavam levar pela luxúria. E os seus líderes, corrompidos pela luxúria, aumentavam a taxação, os impostos sobre o resto da população. E isso tendia a produzir conflito social,
tornava essa sociedade vulnerável a um ataque externo, e assim ela ascendia, enriquecia, chegava ao auge e declinava. Essa era a visão da história antes do capitalismo. Tá? No Ocidente, é a visão do declínio do Império Romano. Talvez a melhor síntese seja de um dos primeiros historiadores, é o Caio Salustio Crispo, que é, digamos, reproduzido pelo Maquiavel. O que diz o Maquiavel? Que a tranquilidade e a luxúria levam os homens a se dedicar às atividades privadas e se abster da participação republicana. E essa corrupção cívica republicana ajuda a fortuna, a sorte, a produzir a decadência da sociedade. A virtude do líder, para o Maquiavel, é o sujeito que usa esses desejos e essas ambições, quando os indivíduos não as controlam, para reproduzir a sociedade bem. Por isso que os fins podem justificar os meios da reprodução da ordem social. Está claro? Mas se isso não ocorrer, a sociedade declina, se ela não tiver um líder ou uma ética que limite a busca do luxo e da ambição. Tá? Olha, isso nele, ele diz o seguinte, é preciso, isso é importante para a gente entender o neoliberalismo, tá? Muito importante. Ele diz o seguinte, é preciso estar preparado para a guerra, para defender a república até a morte. Qual é o problema? Que o conforto e o luxo privado amolecem o corpo e a alma. Tá? E isso é um elemento, digamos, que está na gente porque é a base da construção ideológica da humanidade em todas as civilizações. Tá certo? Ó, vou mostrar aqui um gráfico para entrar no capitalismo, finalmente. Capitalismo é isso aqui. Toda a história da humanidade tem ciclo. Olha como tem ciclo mesmo. Né? A ascensão e queda das civilizações. Tem ciclo. Basicamente, essa armadilha malthusiana, acho que explica muito bem esses ciclos históricos. A partir do século XIX, tem isso aí. Algumas sociedades, que são as colônias, elas declinam, particularmente isso aqui é resultado da Índia e da China, e depois da África, num primeiro momento Índia e China que declinam, e um crescimento acelerado do Ocidente. Esse outro gráfico do Madison mostra isso muito claramente, principalmente o segundo gráfico, que é a escala aritmética. Tá? Na escala aritmética, olha o absurdo que é a mudança do ritmo de crescimento econômico da sociedade. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque isso vai provocar uma mudança na visão da história e da ética, que vem claramente com Adam Smith. O que o Adam Smith ele propõe um novo jeito de entender a história da humanidade, que valoriza o trabalho e a abstinência. Né? Até então, essa ambição poderia provocar caos social. É a ideia, por exemplo, do Hobbes, que cada um egoísta lutando pelo seu interesse pessoal acabará levando a sociedade a uma situação de guerra de todos contra todos e a sociedade vai declinar. Logo, o monarca precisa assegurar a ordem de modo autoritário. Né? O Smith foi antecipado por um médico e escritor holandês, inglês, chamado Mandeville. O que ele explicou num poema grande? A fábula das abelhas. É o seguinte, as abelhas operosas que querem melhorar o seu nível de consumo trabalham muito, porque elas têm ambição, consumo e buscam o luxo. E isso anima o crescimento, sem que ninguém coordene a colmeia. Subitamente chega uma abelha que explica o valor da ética e da moral tradicional para o resto das abelhas, e elas deixam de ter ambição. O que ocorre? A colmeia se destrói. Então, a ambição passa a ser entendida como um elemento que garante a ordem social e não como algo que destrói a ordem social, como era ao longo de toda a cultura, em todas as civilizações. Tá? E o Smith, ele generaliza isso e justifica isso em bases econômicas,
alegando, evidentemente, todos sabem que a ordem social pode ter sim por base o indivíduo autointeressado. Só que ele revaloriza também o papel do trabalho. O trabalho, que em todas as culturas, e na ocidental também, era desvalorizado, passa a ser valorizado, porque é a fonte da riqueza. E a divisão do trabalho é a fonte da ampliação da riqueza. A moderação do consumo e o reinvestimento, a acumulação de capital, amplia a produtividade do trabalho com novas máquinas que ampliam a extensão dos mercados, que ampliam a divisão do trabalho, a extensão dos mercados, num círculo virtuoso de rendimentos crescentes. Essa é a base do progresso. Perfeito. Perfeito. Matou a pau. Claro que o Marx vai lá e melhora essa visão, mas é basicamente a mesma visão. Tá? Óbvio que o Marx vê muito mais crises ao longo do processo. Né? E a história, para o Smith, passa a ser uma sucessão de estágios progressivos. Ele identifica lá 4 estágios, da caça até o comércio, ou a sociedade comercial. Basicamente, é o modelo para a mudança dos modos de produção do Marx também. Tá bom? A diferença central em relação às visões anteriores da história é o seguinte, que a história não é cíclica mais, nem é um joguete dos deuses, ela é progresso material. A economia se torna uma atividade autônoma da ética e da política, o trabalho é alienado, tudo bem, e o consumo se torna um fim em si mesmo, ao contrário também das éticas anteriores. Tem um problema nisso tudo, é que a divisão do trabalho, ele admite, empobrece a vida do trabalhador, mas é o custo do progresso, porque a satisfação é deslocada para o consumo reparador, cujo progresso é infinito. Quer dizer, não há mais uma finalidade a qual a história deva chegar. A história é sem fim, não tem fim da história, só tem progresso. Tá certo? É uma visão radicalmente diferente. E, evidentemente, o Smith, como diz o Marx, ele fala a verdade, porque não tem ainda movimento dos trabalhadores e muito menos sufrágio universal. Pode contar a verdade. Né? Ele admite o seguinte, que os capitalistas têm poder perante os assalariados, porque os assalariados não têm opção de não trabalhar. E os empresários são poucos, se coordenam em conluios secretos, para o quê? Para não concorrer pela elevação do salário, para, eventualmente, reduzir os salários e aprovar leis no parlamento que proíbem a reação sindical dos trabalhadores. Quer dizer, o capitalista, para o Smith, é cruel com os trabalhadores, ele disciplina e explora os trabalhadores. Por isso que os salários tendem ao nível de subsistência. Né? E, claro, as leis contra os sindicatos enfraquecem a capacidade de reação dos trabalhadores. Porém, no longo prazo, o salário vai aumentar, o padrão de vida vai melhorar, a capacidade de consumo vai melhorar, porque o capitalista vai utilizar o excedente extraído do trabalhador para não fazer o que o aristocrata fazia, nem o que o trabalhador faz. O trabalhador consome. O aristocrata dissipa. O capitalista pega o dinheiro e reinveste. Então, o capitalista é o elemento motor central do progresso da humanidade. E esse progresso, evidentemente, só depende do quê? Depende do quê? Da poupança. Claro que é da poupança. Porque o trabalhador não poupa. Porque o aristocrata dissipa. Mas a concorrência capitalista força o capitalista a poupar e eleva o consumo futuro, o progresso da sociedade. O desenvolvimento histórico é produto do capitalista e da ética do capitalista poupador que acumula. Tá certo? Contra aqueles que dissipam a riqueza no consumo. Ok? Então, o burguês é rico justamente porque ele força a poupança por meio da concorrência, gera ganho de escala, de eficiência no comando do trabalho produtivo, diz o Smith, contra a indolência dos trabalhadores preguiçosos, como nós, e os aristocratas, como Alfredo, que dissipam serviços improdutivos, diz lá o Smith, certo? Logo, veja, o Smith valoriza o egoísmo, mas o egoísmo esclarecido mesmo é do poupador e do empreendedor, porque a concorrência cega lhe induz a assegurar a riqueza das nações no futuro. Quer dizer,
mesmo numa sociedade que se orienta para o consumo, porque o trabalho é cada vez mais alienado, né? A austeridade, o controle do desperdício, a disciplina são justificados contra os trabalhadores e contra o Estado, porque eles só consomem e desperdiçam. O liberalismo, portanto, ao mesmo tempo, valoriza o trabalho e a disciplina, o consumo reparador das energias e a austeridade, que é o consumo futuro ampliado. Certo? Tem passagens aqui da teoria dos sentimentos morais, que eu vou colocar depois no artigo, evidentemente, né? E um ponto fundamental, que é a base da reflexão neoliberal, já está no Smith, é o seguinte, que trabalho e Estado é igual a consumo. Consumo não é mais elite aristocrática e corrupta, como no passado. É trabalhador e os aristocratas que o burguês está eliminando, substituindo. Burguês é poupança e progresso. Não há, no liberalismo econômico, uma linha sobre o consumo diferenciado do burguês. Não falam nada. O burguês só poupa. Consome o mesmo que o trabalhador, para o Smith. Essa passagem diz isso mesmo. Essa daí é também a teoria dos sentimentos morais. Opa, desculpa, uma outra passagem. Não é essa mesmo. Não, desculpa. Ó. O rico consome pouco mais que o pobre, mas ele é levado por uma mão invisível para aumentar no futuro o consumo do pobre. Basicamente isso que diz. Tá? Podem confiar em mim. A parcimônia, olha aqui. Qual é o problema? A austeridade como proteção da poupança como... Por quê? Se o Estado dissipa, o Estado tende a se endividar por falta de parcimônia. A dívida pública vai diminuir o incentivo à poupança privada, vai provocar no futuro cobrança de impostos ou vai exigir austeridade versus quem paga o pato. Vai ser a austeridade do gasto público ou o calote, ou o aumento dos impostos ou a inflação. Certo? O Smith diz claramente quem tem que pagar o pato. O Estado tem que realizar o corte do consumo público, porque o que não pode acontecer ali no final, ó, não pode acontecer, por conta da moratória da dívida pública, uma transferência de recursos das pessoas ricas e trabalhadoras e poupadoras para os preguiçosos endividados, porque isso vai transferir o capital para aqueles que são capazes de destruí-lo. Certo? Isso, meu Deus do céu, é a base da reflexão da austeridade, não é? Ó, um outro problema que eu quero apontar e vincular com esse é a questão do consumo associado à determinação do salário pelo mercado de trabalho livre. Por quê? Porque na Inglaterra, até 1830, não havia propriamente um mercado de trabalho livre, e isso limitava a proletarização. Por quê? Porque havia a lei dos pobres, que era uma garantia à sobrevivência do pobre. Não é? E, evidentemente, um conjunto de autores da economia política, depois do Smith, eles percebem que a dominação capitalista depende do mercado de trabalho e da disciplina do mercado de trabalho. Por quê? O que vai disciplinar o sujeito se não é mais a ética? É a fome. A fome disciplina o trabalhador para o capitalismo, disciplina pela insegurança do desemprego, sem proteção e política social. Tá certo? Olha aqui, o Joseph Townsend, 10 anos depois da Riqueza das Nações. É um pequeno artigo de 20 páginas. Ele diz o seguinte: a fome doma os animais mais ferozes, ensina a decência e a civilidade, a obediência e a sujeição ao mais perverso. De uma forma geral, só a fome pode incentivar e incitar os pobres ao trabalho. Mas as nossas leis já estabeleceram que eles não devem passar fome. A fome não é apenas uma pressão pacífica, silenciosa, incessante, mas, como a motivação mais natural para a diligência e o trabalho, ela se constitui no mais poderoso dos incentivos. E, quando o capitalista dá emprego,
Quando satisfeita a fome pela livre generosidade de outrem, o capitalista, ela cria os fundamentos mais seguros e duradouros para a boa vontade e a gratidão. Certo? Ok? Eles dizem isso abertamente. Na verdade, tem dois a mais. Bentham, política social, já escreve um pouco depois. Na verdade, uma diferença aí de 40 anos. Tem 2 trabalhos que discutem isso. O Bentham diz o seguinte: a política social vai diminuir o incentivo da fome, mas a gente vai ter que acabar mesmo a política social? O Bentham é um pouco benevolente. Tá? Olha o que ele diz. O que se pode fazer, o que pode fazer a lei em relação à subsistência? Nada. Se a força da sanção física é suficiente, seria supérfluo o emprego da sanção política. No estágio mais elevado da prosperidade social, a grande massa dos cidadãos provavelmente disporá de poucos outros recursos além do seu trabalho diário e, consequentemente, estará sempre a um passo da indigência. Deve-se organizar, portanto, uma contribuição regular para as necessidades da indigência, uma política social. Embora a necessidade posta pela fome decresça e, em teoria, prejudique, portanto, a indústria. Certo? Esse é o ponto. Isso está colocado como ninguém no David Ricardo. Nesse brilhante, muito sintético e coloca o que os outros falam em 5 parágrafos, ele coloca em 3 linhas. Né? Brilhante. O contexto do Ricardo é exatamente o embate para a constituição do mercado de trabalho e a dívida pública deixada pelas guerras napoleônicas. Quem paga o pato? Tá certo? Vou ter que passar aqui um pouco por esse contexto, mas basicamente o que o Ricardo diz é o seguinte: se eventualmente o salário cair para debaixo do salário natural que garante a reprodução, não tem problema, porque o mercado de trabalho se autorregula, porque o trabalhador é uma mercadoria. Tá? It's only after their privations have reduced their number, quer dizer, depois que a crise econômica diminuiu o número de trabalhadores pela morte, o salário volta a aumentar. O mercado vai se autorregular. Tá certo? E é importante que isso ocorra. Porque se você não fizer isto, ao invés de levantar o nível de vida do pobre, você vai reduzir o nível de vida do rico. É o que ele diz. Tá? Porque você vai diminuir a poupança. O que diminui a poupança? O aumento do salário artificial. Pela lei dos pobres, pelo aumento do salário mínimo, ou pelo gasto social, o salário indireto. E mais, olha aí, não vai sobrar poupança para investimento, vai absorver todo o produto líquido do país, o excedente. Ou aquilo, o resto que sobrar, depois que o Estado deixar alguma coisa, depois de ter gastado tudo, satisfeito a sua demanda incessante por gasto público. Tá certo? Isso vai levar à estagnação secular. O aumento do consumo, o aumento do salário, o aumento do gasto público leva à estagnação secular. Vou ter que passar aqui pelo Nassau Senior, que para mim é o que sintetiza melhor. E o Marx faz uma crítica fabulosa dele, vou ter que passar pela crítica do Marx também. Crítica do Veblen também, vou passar. Chegar aqui na crítica na reação da reação neoliberal à social-democracia. Porque agora os argumentos são científicos, tá bom? São científicos. Como dizia o Senhor, que eles tinham que ser. Qual é o ponto central aqui? A gente tem que entender o neoliberalismo como uma reação, tá? Como coloca o Albert Hirschman no livro sobre retórica reacionária. E o fundador é o Joseph Schumpeter. São os austríacos, mas principalmente Schumpeter, foi quem primeiro escreveu. Tá? Claro, vocês sabem, o Schumpeter diz que o crescimento não era linear, e a crise e a depressão têm uma necessidade fundamental. Ela exige que as apostas erradas sejam pagas, ela expurga os empreendimentos insensatos que foram propiciados pelo boom e reduz os salários para aumentar a poupança. Tá? O Schumpeter tem
um artigo criticando a política social-democrata da República de Weimar, de 1928. Tá? O que ele diz? Diz o seguinte, que o boom dos anos 20, acompanhado pelos sindicatos e pelos partidos de esquerda, elevou os salários e o gasto social. Isso teve os seguintes efeitos ruins. O aumento salarial reduziu a demanda por trabalho. Tudo bem, são as curvas lá, né? Vocês conhecem melhor do que eu. O esmagamento dos lucros torna insuficiente a acumulação do capital e a redução da poupança estrangula o crédito e o investimento. Os juros aumentam por causa do aumento do consumo. O aumento da renda salarial não gera poupança, porque os trabalhadores vão consumir tudo. Os salários são gastos. Tudo bem, vira lucro, mas os salários são gastos. E os trabalhadores não têm a cultura da poupança. Logo, a abstinência tem que ser imposta com a redução salarial produzida pela crise. Tá? A austeridade recompõe as condições de crescimento bom por meio da concorrência, que disciplina os indivíduos, novamente, e aumenta a poupança. E protege contra a inflação o valor real da poupança. Né? O que aconteceu? O Heinrich Brüning seguiu o conselho do Schumpeter em